Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje, segunda-feira, dia 13, bora para nossa análise diária. Galera, se inscrevam no canal e deixem um like, tá pessoal? Galera, hoje, mercado, né? A gente viu que durante o final de semana, né? Estados Unidos e Irã intensificaram os confrontos, então hoje era a retomada da guerra, né, galera? O tema de hoje, né? As bolsas americanas, né? Elas estão em queda, né? Elas já abriram em queda e estão em queda, né? Principalmente Nasdaq tá 1,40 de queda, tá? Tava em queda maior, né? Durante parte do nosso pregão, né? Chegou a ficar 2% de queda, o Nikkei 2% de queda também, né? Europa caindo, o índice alemão até que deixou de arrefecer um pouco, mas estava caindo também, né? O VIX está em alta. E dado isso, galera, nós temos aqui o nosso petróleo, né? Então, o petróleo teve uma movimentação de alta, nós tivemos inclusive um spike de alta porque nós tivemos, né, informações da guerra. Então o Trump sobre o Irã, né, o Estreito de Hormuz está aberto e permanecerá aberto, né, com ou sem o Irã. Então eles estão lá é, protegendo aquela rota ali no Estreito, né, e isso aqui vai custar dinheiro, né, galera, principalmente ali para as seguradoras ali dos navios, né. Então, deixa eu mostrar aqui, né? Deixa eu melhor mostrar. Então, dado isso, o petróleo agora está 5% de alta, né? Durante o pregão ele ficou umas 3%, né? Aí no spike já subiu para 4% e está se mantendo acima, né, pessoal? Então, tá chegando aos US$ 80, né? Então, as outras commodities, né, como os minérios aqui, o ouro, prata e cobre, né, em queda. O ouro em 2,70, prata 3,40, né? O Cooper está 0 a 0, mas estava negativo, né? Minério de ferro menos 0,42, né? E o Ore, que seria Steel é o aço, né? Que está 0,42. E o Ore, que é o minério de ferro, ficou 1%, né? 1%, 0,93 agora de queda. Então, galera, dado isso, né, pessoal? Dado isso, nós vimos que inclusive o câmbio, né, ficou trabalhando na alta e isso aqui ajudou nossa bolsa a cair, né, galera? Então, é, já, né, pela manhã, né, galera, deixa eu tá mostrando aqui o nosso juros, né, galera, o ativo mais importante. Então, os juros, ele estava um pouquinho assim, alguns vértices estavam na queda, né, principalmente de ponta mais longa, né, mas a média curta estava trabalhando na alta, tá? De entre 0,70, 0,50, 0,40, tá? Na alta, tá? Então essa movimentação aqui de alta já deixou a nossa bolsa, né, o nosso mini índice trabalhando em queda. Inclusive depois eles passaram, né? Ali pelas 10h40, 11 horas, todos os vértices estavam trabalhando na alta, né? E também o DAP, que é o juros real, né? Então ele estava meio na queda, né? Flat, mas depois passou para cima, né, galera? E ficou trabalhando de forma positiva, tá? Então, galera, na alta, né? Se isso aqui tá na alta, os nossos nossa bolsa, né? Ela vai trabalhar possivelmente, né? Muito provavelmente na baixa, tá? Porque a nossa correlação é de 0,9, né? Entre os juros e bolsa. Isso aqui na bolsa na bolsas, né? Bolsas de valores de todos os países. Então, o nosso mini índice abriu já num gap de queda, né? Aqui de uns. Deixa eu até olhar aqui. 350 pontos, né, galera? Não foi um gap tão assim expressivo, tá aqui em 0,5% de queda, então ele já abriu aqui, tá, galera? Ele fez um POC aqui, tem um POC aqui em cima, né? Tem uma liquidez aqui mais forte, né?
E aqui o nosso ajuste e o POC de sexta-feira, né? Inclusive que ele veio buscar, né, galera? Então ele trabalhou, né, do nosso ajuste até o POC de sexta-feira e também a média, né, galera? Mas o fato é que com esse cenário, né, galera, o mini índice ele ia trabalhar bem possivelmente na queda, tanto que ele já abriu precificado 0,5% de queda. O que foi que balizou aqui? O nosso ajuste, né, galera? Então quem conseguiu pelo menos especular aqui na venda, né, e trazer para esse meio, né? Então a gente tem aqui a primeira 1 hora. Tá? Então quem conseguiu especular e teve a disciplina de esperar, porque ele deu 4 toques, né? Basicamente 4 toques e trouxe para o POC, fez uma operação, no meu entendimento, que é fácil, né? Mas a mais fácil para mim, tá? Foi essa movimentação aqui, né? Foi primeiro essa movimentação que nós temos a abertura do mercado americano, tá? Opa, deixa eu só aumentar aqui, né? Então nós temos aqui os nossos índices setoriais, as nossas ações, né, galera? Deixa eu só aumentar aqui para nós. Tá aqui, né, galera? Então nós temos aqui a abertura do mercado à vista, a abertura do mercado americano, índices setoriais tudo caindo, o micro S&P aqui caindo, né, galera? Movimentação de queda. As ações, óbvio que a Petrobras, né, e a Prio, elas estão trabalhando na alta. E aqui as nossas ações de setor bancário, né, aqui dos grandes bancos aqui do Brasil, elas estavam um pouco mais flat, mas depois algumas, né, elas realmente arrefeceram, né, galera? Inclusive a nossa Vale aqui também, ela tá em queda, tá? Tá queda de mais de 1%. Então essa movimentação aqui, né, produziu essa pequena movimentação aqui, né? Que é os índices setoriais, eles também puxam as nossas ações, né, galera? Então essa movimentação aqui, galera, para mim, essa movimentação aqui, né, foi a confirmação e aqui mas foi a defesa, né? Então ele cria maior liquidez na primeira 1 hora de mercado, né? Aí a gente tem aqui renovando a mínima, volta no POC, né, galera? E quando ele começa a descer, é justamente para renovar essa mínima. Então, para mim, né, a gente tem essa movimentação aqui que para mim foi bem clara, tá? E depois ele conseguiu voltar, né? Porque nós temos aqui rejeição, rejeição e aceitação, né? Então ele ganha novos ares, né? Novas cotações. Isso aqui é uma movimentação de price discovery, né? Tá tudo caindo aqui, né? As ações, a não ser essas de petróleo, não estão caindo, né? Mas de resto estão puxando, pesando o nosso índice. E esse toque aqui por baixo, né? Essa movimentação, o toque aqui por baixo para vir renovar essa mínima, para mim foi a outra grande operação, né, galera? Mas de forma geral, quem vendeu aqui vendeu de novo aqui, né? Para vir chegar aqui aos 179 mil, tá? E depois o alvo, né, galera, foi o nosso POC, né? Inclusive, se nós formos olhar a amplitude média diária, tá um pouquinho mais embaixo, né? Mas o alvo realmente, galera, foi o POC, inclusive ele tá segurando, né? Então, quem participou, né? Quem produziu esse montante aqui, né? De operações, se tiver como alvo, tá trabalhando aqui, né? Só que não tá mudando ainda o macro, tá? O macro ainda está de queda, tá? Mas nós temos movimentações ainda um pouco menores, né? Por causa do almoço, né, galera? E aqui foi a notícia, né? Então a notícia ainda ajudou, né? A notícia foi ruim ainda. Isso aqui ajudou, né? Fez com que o nosso saldo agregado na venda ficasse mais forte ainda, né? Então a movimentação de queda, tá? Inclusive, deixa eu mostrar aqui o nosso EWZ, né? Aqui, né? Então olha só, galera, petróleo aqui, né? Então o petróleo está bem inflacionário, né, galera? O petróleo está bem inflacionário, tá? Para todos os juros no mundo, né? Então o spike de alta, juros e petróleo para alta, bolsa para queda, tá? E o câmbio, né, do país possivelmente na alta. Então o DXY deu um spike
também de alta, né? Movimentação já fala, né? Que começou a subir, nossa bolsa começou a descer e os juros também acompanhando o petróleo, né, galera? Mas deixa eu só diminuir aqui. Inclusive tá fazendo uma movimentação menor, perdendo, né, galera? Então, opa, deixa eu só ajeitar aqui que eu quero que vocês deem uma olhada, né? Então essa movimentação, que é justamente aqui a abertura do mercado americano, né, galera? Só fez movimentação de queda. Aqui tá o spike e aqui tá o spike, né, galera? Ele criou o pó que foi trazendo a liquidez aqui para baixo, está trazendo a liquidez para baixo e está buscando novas mínimas, né? O gringo tá vendendo, né, galera? O nosso mini índice, o EWZ tá caindo 1,28 e aqui tá 1,35, né? Sendo que o Ibovespa tá 0,94. Então tem aí uma arbitragem que pode ser trabalhada, né? Porque aqui tá uma diferença do futuro pô à vista, tá de 0,40, né? Então dá pra gente trabalhar, dá para os players trabalharem, né? E durante o pregão, galera, durante o pregão, alguns dias aqui do nosso mercado, né? Principalmente semana passada, constatei que eles mantêm essa diferença, tá? Mas já no final do pregão eles fecham, né, galera? Então essa queda aqui, né? Agora a gente tem que entender que o futuro procura o à vista aqui na bolsa, né? Não é o câmbio é o à vista que procura o futuro, né, galera? Então, possivelmente o nosso ministro ele pode, depois que fechar o nosso à vista, ele pode procurar ficar um pouco mais pareado, né, galera? Que eles fecham essa simetria. Então, eu tenho percebido que eles têm fechado a simetria e tem ficado uma arbitragem um pouco mais justa, né? De 0,10, 0,20 no máximo, tá, galera? Então, basicamente isso para o nosso mini índice, tá, galera? Dólar futuro. Pessoal, o nosso dólar subiu, né? Então, tá subindo, né? Ele fez a movimentação aqui que eu sempre indico para vocês, né? Quando o câmbio ele tem uma movimentação um pouco mais forte, né, galera? Então a gente viu aqui a abertura de mercado, ele abriu flat, né? Abriu onde fechou praticamente. Aqui nós temos a parâmetro de abertura, o POC, né? E aqui ele ficou trabalhando um pouco mais positivo. É bem verdade, né, galera? Se nós formos olhar aqui para o nosso portfólio, o dólar, né? O nosso real, na verdade, ele ficou um pouco mais perdedor para as outras moedas, né? Ele só ficou ganhando aqui do iene japonês e do franco suíço, tá? Mais uma vitória pequena, né? De forma geral, ele ficou perdendo para as outras moedas do mundo, né? Para as nossas principais moedas que nós olhamos. Então, isso que também o nosso DXY, né? Se eu não me engano, opa, deixa eu mostrar aqui o nosso DXY. Ele está subindo, né? Então o nosso DXY ele está numa alta de 0. Inclusive subindo mais um pouco. Isso aqui faz com que a nossa taxa externa, né? Ela puxe também a nossa interno, né? Não a taxa interna é a nossa Petax, que já saiu, tá, galera? Mas está numa movimentação de 0,5% de alta, né? Isso aqui ajuda o nosso câmbio a fazer a mesma movimentação, né, galera? Então, quem opera câmbio tem que olhar a taxa, tem que olhar o DXY, tem que olhar os juros, né, galera? Mas de forma geral, né, pessoal, o nosso câmbio ele criou uma liquidez, né? Criou uma liquidez pelo menos na primeira uma hora, deixou a primeira taxa futura, né? Aqui a gente tem a primeira, a segunda, a terceira e a final, né? Tá aqui. Que ele deu aquele toque que eu falo, né? Quando o câmbio de trabalho aqui por cima, a gente tem uma possível compra aqui para vir trazer para essas liquidez aqui, né? Primeiro alvo seria essa liquidez e depois tentar desafiar essa máxima, né, galera? Então aqui já é possível de parcial, né? Quem conseguiu especular na compra aqui tá possivelmente posicionado ainda, né, galera? Segundo o nosso racional, tá? Então a gente tem aqui primeira Petax futura, segunda Petax futura, terceira Petax futura. Os players se manteram compradores em cima das nossas Petax, né, galera? Então é importante nós analisarmos, né, como é que está a movimentação da cotação perante o primeiro
pelo menos durante as petaxes, né, galera, para ver se elas estão trabalhando abaixo. Elas vão sair, elas dão um ar de vendedora e acima elas dão um ar de compradora, né, galera. Elas dão um tom, né. Então o micro aqui ele também força o macro, né, galera. Mas não teve tanta oportunidade aqui, né, galera? A gente teve basicamente só uma, né? Porque ele trabalhou, ficou aqui meio que sem direcional, trabalhando em 0,10, 0,20 e depois ele deu um toque aqui no ajuste, que para mim essa aqui foi a operação mais fácil do câmbio, né? Que é a compra aqui para a gente já trazer para essa liquidez, né? E ainda daria certo porque o preço futuro, olha só, o preço futuro, né? Foi um pouquinho mais abaixo, mas ele veio buscar a liquidez maior. Aí possivelmente, né, não tendo isso aqui em vista, né, ele poderia trazer para o preço futuro aqui embaixo, né? Mas já comprado aqui, já é interessante fazer parcial e trazer para o zero, né? Então, mas foi o contrário, né? Ele veio aqui e ainda veio desafiar a máxima, tá? E depois fazer o segundo preço futuro acima. Isso aqui descaracteriza a nossa venda, então fica um cenário comprador, tá? Aqui tem um spike, né? Que inclusive foi na alta, os juros também na alta, né? Isso aqui deu um ar um pouco mais comprador e o câmbio aqui ficou trabalhando comprador durante as 3 petaxes, né? Isso aqui, galera, dá um ar bem mais comprador para o nosso câmbio, né? Isso aqui, inclusive, conforme eu falei, né? Ele deu o toque que a gente tem o POC de hoje aqui, né? Então a gente tem as liquidez maiores aqui. Então o alvo já seria aqui, né? Então aqui é parcial e depois vir desafiar a máxima, tá, galera? Tomar um pouco de cuidado porque é verdade que ele conseguiu passar, né? O POC tá aqui no 150, né? Então isso aqui é um display de Defender, né? Então a melhor venda é no 75, né? Eu canso de falar aqui para vocês, né? É 75 aqui, olha só. Inclusive a gente tem uma banda, terceira banda, né? Aqui ó, primeira banda, né, gaussiana, a segunda e a terceira aqui, tá bem aqui no 75, né? Então a melhor venda seria, se nós formos levar em consideração a curva gaussiana aqui, tá, galera? Então na modalidade scalp, né, inclusive nós temos opções de compra e de venda aqui no 5, né, que o 5 é no 75 e no 25, tá? Mas modalidade scalp, né, galera? Então procurar absorção ou uma exaustão de movimento aqui na venda e trabalhar mais na compra aqui o nosso câmbio, né? Então possivelmente ele vai fazer o nosso ajuste, né, entre o 170 e o 45, 145, né, galera? Ele vai fazer algum ajuste mais comprador em cima da nossa taxa futura, tá? E de forma geral ele conseguiu fechar, acho que ele fechou a simetria, né, galera? Porque a gente tem aqui a nossa VWAP ancorada, né? A cotação conseguiu trazer, a cotação, né? Que veio aqui, interagiu com a VWAP, já interagiu aqui com o POC de hoje, né? E interagiu com o preço futuro, né? Então a forma mais bonita de ele realmente fechar a simetria e todos ficarem alegres seria se ele buscasse aqui o preço à vista, né? O esporte do dia, mas possível muito difícil de fazer isso, né? Aí os bancos iriam ficar bem feliz. Então aqui a gente tem a nossa petax, obviamente nós erramos um ponto, que é o estudo sugerido, que ocorre meio-dia, né, que é dessa petax para esta petax, que é o esporte do dia, esse aqui, né, galera? Então basicamente é isso, galera. Se inscrevam no canal, deixem um like, compartilhem com um amigo de vocês. Dúvidas, escrevam um comentário que eu vou estar respondendo. Até mais, pessoal, valeu!